Naquela cidade, respirar ar puro não era um direito, e sim um luxo. Todos trabalhavam sem parar apenas para conseguir respirar. Quando os jovens se reuniam para comemorar, eles não abriam uma garrafa de vinho caro. Em vez disso, abriam com todo cuidado um frasco de ar puro guardado por muito tempo. O homem mais rico da cidade era um baixinho que ficou milionário vendendo ar. Tudo naquele lugar era feito de plástico. Tirando as pessoas, nada ali era de verdade. As flores e as plantas eram de plástico. Até a comida era feita de plástico amolecido. Por apenas $100, qualquer pessoa podia comprar um frasco de ar puro. À primeira vista, aquela cidade parecia um paraíso, mas tudo estava prestes a ser destruído por um homem chamado Ted. Naquele dia, Ted saiu para passear de moto. Sem querer, encontrou um enorme muro de metal. Ele apertou um botão que havia na parede. Na mesma hora, uma escada apareceu. Ted subiu e empurrou outra porta que ficava no fim do caminho. O que viu do outro lado fez sua respiração parar. Das tubulações saía um gás sufocante e pelo chão corria uma água escura e suja. Depois de atravessar aquela porta, Ted se viu em uma terra seca e completamente deserta. Algo dentro dele o fez continuar andando em direção à escuridão até encontrar respostas. Aquele lugar parecia abandonado, mas havia sinais no chão de que alguém já tinha vivido ali. Depois de caminhar por muito tempo, Ted avistou no meio da neblina uma cabana de madeira com um aspecto assustador. Ele tocou a campainha. De repente, uma armadilha foi acionada e Ted ficou pendurado no ar. Descobriu que naquela cabana morava um velho chamado Bunzler. Bunzler não explicou nada e simplesmente o mandou embora. Na manhã seguinte, Ted voltou decidido a descobrir o que havia por trás daquela cabana. Mas assim que saiu, dois homens bloquearam seu caminho. Logo depois, o prefeito apareceu entre eles andando com toda a arrogância. O prefeito avisou Ted para nunca mais tentar sair da cidade. Ted fingiu que não sabia de nada, mas o prefeito revelou toda a verdade sem rodeios. Tudo o que acontecia na cidade era controlado por ele. Os outdoors, os enfeites dos cestos de lixo, tudo escondia câmeras de vigilância. Aquela descoberta só aumentou ainda mais a curiosidade de Ted. Então ele saiu da cidade outra vez e voltou até a cabana de Bunzler. Dessa vez, Bunzler não o expulsou. Sentou-se e começou a contar a história da sua juventude. Muitos anos antes, Bunzler era um jovem cheio de sonhos. Ele deixou sua casa, viajou por muito tempo e finalmente chegou a uma terra cheia de vida. Foi ali que encontrou uma árvore extraordinária. Suas folhas eram perfeitas para fabricar roupas. Bunzler decidiu derrubá-la, mas os animais da floresta apareceram para impedi-lo e tentaram expulsá-lo. Mesmo assim, Bunzler não desistiu. Tirou duas grandes sacolas de doces da mochila e jogou no chão vários algodões doces bem fofinhos. Os animais correram para pegar os doces e esqueceram completamente que queriam impedir Bunzler. Aproveitando a oportunidade, ele levantou o machado e derrubou a árvore. Quando olhou ao redor, viu que todos os animais tinham se escondido em silêncio. Mas Bunzler não se importou nem um pouco. Pegou a madeira e começou a trabalhar em sua invenção. Depois que Bunzler foi embora, o céu ficou coberto por nuvens escuras de repente. Os animais fugiram em todas as direções. Uma força misteriosa e poderosa subiu em direção ao céu. Era o guardião da floresta, o velho Lorax. Ao ver a árvore caída, o velho Lorax sentiu uma dor enorme. Reuniu todos os animais e fez um enterro solene para aquela árvore. Depois foi atrás de Bunzler e o confrontou pelo que havia feito. Mas Bunzler não quis ouvir nenhuma palavra. Ele terminou rapidamente seu novo produto. Aquele objeto podia ser usado como roupa, pano de limpeza e ainda absorvia líquidos muito bem. Bunzler entrou na cidade cheio de confiança e começou a vender o produto. Mas ninguém deu a menor atenção. Furioso, Bunzler jogou o produto para o alto sem pensar. Ele caiu bem na cabeça de uma garota. Aquele visual diferente chamou imediatamente a atenção de todos que estavam por perto. Naquele momento, Bunzler nem imaginava que seu produto estava fazendo o maior sucesso na cidade. Ele voltou para a floresta desanimado e prometeu ao velho Lorax que nunca mais cortaria outra árvore. Porém, pouco tempo depois, todos os moradores da cidade invadiram a floresta. Eles queriam comprar o produto de Bunzler. O dinheiro cegou completamente Bunzler. Ignorando os avisos do velho Lorax, ele começou a derrubar árvores em grande quantidade. Para aumentar a produção, comprou máquinas pesadas e construiu uma fábrica. A água suja da fábrica tirou dos peixes o lugar onde viviam. A fumaça preta arrancou as penas dos pássaros. Por causa do dinheiro, Bunzler tinha perdido completamente a noção. Mas aquele período de riqueza não durou muito. Quando a máquina derrubou a última árvore, a floresta que antes era cheia de vida ficou completamente vazia. O sonho de riqueza de Bunzler chegou ao fim. Um por um, os animais foram embora em busca de um novo lar. O guardião da floresta, o velho Lorax, também partiu carregando uma enorme decepção. Só então Bunzler percebeu o tamanho do erro que tinha cometido. Ele se trancou em sua cabana e passou a viver sozinho com o peso da culpa. Ted ouviu toda a história de Bunzler em silêncio e não disse uma única palavra. Depois de um longo tempo, Bunzler olhou para aquele jovem cheio de energia e tomou uma decisão. Tirou uma semente que havia guardado durante anos e a colocou com todo cuidado nas mãos de Ted. Ele esperava que Ted conseguisse despertar os moradores da cidade. Ted aceitou aquela missão sem pensar duas vezes. Preparou-se para levar a semente de volta à cidade e plantar a primeira árvore de verdade. Mas Ted não fazia ideia de que as câmeras espalhadas por toda parte já tinham registrado tudo o que aconteceu. Quando o prefeito descobriu que Ted estava com a última semente do mundo, ficou furioso. Ele pulou de um balão junto com seus guarda-costas para impedir Ted. Mas ao pousar, calculou errado e bateu com tudo em um carro. Enquanto isso, Ted subiu de elevador com sua família até o telhado. O prefeito viu isso e disparou seu lançador diretamente contra o teto. O enorme ventilador do telhado foi lançado longe e arrancou a semente das mãos de Ted. A semente voou pelo ar e caiu dentro de um balde na rua. Nesse instante, um dos guarda-costas chutou sem querer todos os baldes que estavam no carro. Os baldes saíram rolando pela rua em todas as direções. O prefeito procurou um por um durante muito tempo, até finalmente encontrar o balde com a semente. Ele enfiou a mão para pegá-la, mas ela ficou presa dentro do balde e ele não conseguia mais soltá-la. Pediu ajuda ao guarda-costas e a confusão foi completa. Bem nessa hora, Ted chegou de carro em alta velocidade e recuperou a semente. Ele correu até o parque central para plantá-la, mas todo o parque era coberto por grama artificial e não existia nem um pedacinho de terra de verdade. A avó viu uma oportunidade. Ela subiu em um trator que estava na rua e o dirigiu para derrubar a estátua do prefeito. Os pedaços destruíram a grama de plástico e revelaram a terra verdadeira que estava escondida
escondida embaixo. Toda aquela confusão atraiu uma multidão de moradores curiosos. Ted explicou que só queria plantar uma árvore naquele lugar, mas um homem respondeu que as árvores de luz que eles já tinham eram mais do que suficientes. O prefeito aproveitou a situação para colocar ainda mais medo nas pessoas, dizendo que árvores de verdade só trariam problemas. Os moradores acreditaram nele e cercaram Ted e sua família. A situação ficou muito perigosa. Ted subiu no trator e acelerou em direção ao limite da cidade. Ele bateu o trator com toda a força contra o muro que cercava a cidade. O enorme muro de metal desabou com um grande estrondo. Só então todos conseguiram ver que do lado de fora existia um terreno de verdade, seco e completamente desolado. Ted subiu no teto do trator e mostrou para todos a semente da esperança. Ela já tinha brotado e agora exibia um pequeno broto verde cheio de vida. Ted explicou que, se plantassem aquela semente e a árvore crescesse, todos poderiam respirar ar puro de graça, sem precisar pagar mais um único euro. Os moradores ficaram sem reação. Eles não conseguiam acreditar que uma semente tão pequena tivesse um poder tão incrível. O prefeito continuava falando mal de Ted o tempo todo, mas diante daquele broto verdadeiro, as pessoas decidiram acreditar em Ted. Ao longe, Vansler viu um brilho vindo da cidade e sentiu um calor profundo no peito. Aos poucos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ted plantou a semente na terra e jogou água sobre ela. O pequeno broto crescia devagar, mas não parava de crescer. Aquilo mostrava que a cidade finalmente estava começando uma nova vida. O velho Lorax decidiu perdoar Vansler. Os dois se abraçaram com força, emocionados até as lágrimas.